Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do IGD. Hoje nós estamos aqui com o professor Tobias Luz para a gente poder tratar um pouco de seguro rural. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo César, eu sou professor da pós de Direito do Agronegócio do IGD, mais especificamente do módulo de contratos no agronegócio. E hoje nós vamos tratar um pouco deste contrato que é um dos, se não o principal hoje, como forma de segurança da atividade jurídica. Então, professor Tobias, eu gostaria que o senhor fizesse, antes de mais nada, uma introdução rápida para o pessoal que está nos assistindo, que ainda não te conhece, que passe a te conhecer, e também fazer uma introdução sobre a sua obra que está sendo lançada aqui hoje. Obrigado, agradeço o convite do IGD, de participar desse podcast. Eu sou advogado em Maringá, no Paraná, na Banca Dr. Lutero Pereira e Bornelli. Tem também um site chamado direitorural.com.br, tem várias informações jurídicas ali do agronegócio. E acabo de lançar minha primeira obra, que é sobre seguro rural. Eu trabalho com esse tema desde 2015, 2014, mais ou menos, ali quando começou a ter alguns problemas. E depois a safra 21-22, que foi uma safra que uma seca foi muito grande, causou muitos problemas com seguradoras e explodiu o número de ações. Aí, a partir disso aí, a gente foi estudando e desenvolvemos uma obra em cima disso. E o tema, o seguro rural, o seguro agrícola, ele é de extrema importância para o produtor rural. Ele é um instrumento de minimização de riscos, porque o produtor vai vai contratar uma apólice onde ele vai estabelecer, vai jogar o risco da atividade dele para uma seguradora. De modo que se ele tiver uma perda de safra, alguma situação assim, ele vai acionar a seguradora que vai receber a indenização. Então, é um contrato muito interessante, é um instrumento muito útil ao produtor e hoje a demanda é maior do que a oferta. Com certeza, professor. E assim, até para a gente poder iniciar a nossa conversa, eu costumo introduzir a temática de contratos lá na pós do IGD, trazendo alguns dados da própria ONU. E a ONU ela tem a perspectiva de que até 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas no mundo e que para alimentar esse tanto de gente a gente precisa crescer a produção mundial de alimentos em pelo menos 60%. Hoje no Brasil a gente só sabe que isso é possível no nosso país em razão de 3 fatores principais. Sendo o primeiro deles a disponibilidade de terras, porque é o país com maior área agricultável do mundo. A gente tem a disponibilidade de bons profissionais e de boas tecnologias que auxiliem no aumento da eficiência produtiva e segurança jurídica. Mas a gente costuma falar pouco de contratos de seguro, sobretudo porque as corretoras no momento da venda elas não conseguem trazer com clareza qual é a proteção que elas estão oferecendo para os produtores rurais. E também existe um certo receio de que essa contratação não consiga abranger de fato todos os riscos daquela localidade onde o produtor está contratando. Então eu queria que o senhor iniciasse contando para a gente um pouco de como esse produtor ele deve se orientar para saber se ele está contratando corretamente ou não, se os riscos que ele está inserindo ali dentro daquela apólice, se eles são adequados ou não. Certo. O produtor ele precisa ficar muito atento para entender o que é a apólice de seguro que ele está contratando, os riscos, É comum, às vezes, o produtor, hoje menos, mas até alguns anos atrás, ele contratava seguro penhor, acreditando que era um seguro que protegia contra a perda de safra. E não é, não. Seguro penhor, ele vai assegurar aquela produção ou aquele bem que foi colhido, já que foi dado em garantia de penhor. Já que quanto o seguro agrícola é o que vai proteger contra a perda de safra. É importante o produtor entender as condições de cobertura, se você está contratando para seca, para granizo, para geada e tudo mais. Algumas corretoras, algumas seguradoras estabelecem coberturas diferentes e cláusulas diferentes. Situações onde vai ter cobertura de seca, situações onde não tem. Então é muito importante o produtor entender isso. Ou ele, através do seu corretor, ou através de um advogado, que vai passar essa orientação e vai dizer para ele, olha, o que você está segurando aqui é isso, aquilo, essa cobertura não faz, ou como você deve acionar o seguro, desce daquela forma, Perfeito, professor. E agora sim, até entrando numa questão que é um pouco mais cultural, por que o senhor acha, e aí não sei se isso é parte do seu livro, mas o que o senhor acha que a nossa cultura é uma cultura tendente à não contratação do seguro? Por que o senhor acha que ainda existe essa perspectiva de poucos produtores contratando seguro para as suas produções? Certo.
Professor, eu falo assim, uma realidade voltada ao estado do Paraná. O estado do Paraná hoje é o que mais tem apólices de seguro contratadas e vendidas no país. Paraná, depois vem Rio Grande do Sul e aí depois os outros estados, mas Paraná é bem avançado. O que acontece? Um dos grandes impeditivos da contratação de uma apólice de seguro é o valor do prêmio. O prêmio é muito alto, né? Por isso que o seguro rural, ele se fala em seguro rural do Brasil desde 1891. Eu falo isso na obra. Por vários anos tentaram implementar a obrigatoriedade de seguro agrícola no Brasil e nada, não se resolvia. Por quê? Porque o prêmio era caro. Em 2006, o governo federal criou o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, onde ele passou a pagar parte desse prêmio. E a partir desse momento que o seguro tornou-se interessante, né? Então hoje o que nós vemos é, se o produtor ele tem uma oferta de um produto de seguro e tem acesso à subvenção, ele vai querer, ele vai pegar. O produtor que não contrata o seguro é ou porque ele não conseguiu a subvenção ou porque ele não conseguiu o produto, não conseguiu a oferta. Entendi. Mas hoje o que tem, né, ou até 21, 22, o que tinha de apólice, o que tinha de programa de oferta, eles eram contratadas, né? O problema é que hoje voltou-se há uns 10 anos atrás, onde o prêmio subiu um pouco novamente e a quantidade de produtividade segurada baixou. Então hoje nós estamos passando novamente por um momento de diminuição do número de apólices, mas é um mercado muito grande, é um mercado bilionário. Então ele tem tudo para crescer novamente aqui no Brasil. Perfeito, professor. Assim, a gente, obviamente, dentro da matéria de contratos, a gente acaba entrando um pouco na parte de crédito. Uhum. E a gente sabe que hoje um dos grandes problemas do agro brasileiro é justamente o acesso ao crédito subsidiado. Não são raras as vezes em que a própria Confederação Nacional da Agricultura, a Sociedade Rural Brasileira interpelam o governo federal pedindo por mais crédito. Por quê? Grande maioria das vezes, isso é um dado estatístico, a gente tem quase 50% da totalidade dos recursos disponibilizados utilizados na equalização da taxa de juros. E aí acaba que o produtor que ele efetivamente precisa do crédito na ponta para fomentar a sua atividade, ele não consegue. Dentro do programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, existem critérios objetivos que permitam essa contratação? O que é analisado normalmente desse produtor quando ele quando ele postula o crédito vinculado a esse programa? Certo. O produtor, para ele acessar o PSR, né, que é o Programa de Subvenção, ele faz isso via corretora de seguros. Então a corretora de seguros vai acessar o sistema e os critérios são puramente objetivos, tá? Justamente para tentar universalizar o acesso da subvenção. Então ele tem que ter critérios de tamanho de área, tem um limite por CPF, por isso que você vê muitas famílias trabalhando com apólices subvencionadas, nome do pai, da esposa, do filho e tudo mais, né? Então, não pode ter restrição no BNDES, de dívida ativa. Então, tem alguns requisitos ali puramente objetivo. A ideia da subvenção federal é justamente ser objetiva para universalizar esse acesso. E é feito por ordem de chegada. Então, o produtor às vezes pode falar, esse ano não consegui. Por quê? Porque acabou o dinheiro, né? Porque ele entrou na fila, mas o dinheiro tinha acabado. Porque quando faz esse pedido, ele entra na fila e essa fila é seguida rigorosamente. Entendi. Assistindo a entrevista que o professor Renato Buranello concedeu logo antes dessa nossa conversa aqui, ele falava que é muito importante a gente ter uma perspectiva do agro vinculada à parte econômica. E, obviamente, uma das grandes garantias que a gente tem de produtividade e de segurança para esse produtor é justamente a contratação do seguro rural. Mas a gente tem um outro problema que deve compor essa análise econômica, que é a litigiosidade gerada pelas seguradoras, sobretudo por recusas infundadas, que acabam dificultando muito o acesso do produtor ao sinistro desse seguro. Então, como é que tem entendido a jurisprudência, como é que tem sido a atuação do senhor nessa questão, nessa litigiosidade que a gente tem observado com relação às seguradoras e às negativas de cobertura? Ok, excelente pergunta. Hoje, o número de litígio de seguradora, eu digo que historicamente é baixo. Tá? Você teve situações como, por exemplo, a safra 21-22, onde a seca foi muito grande, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e aí por conta disso houve um aumento de litigiosidade.
Porém, em outros anos não é tão grande. A seguradora normalmente cumpre as suas apólices ali, né? O que é interessante observar, e eu trato bastante isso na minha obra, é que o judiciário ele tem visto o seguro com bons olhos para o produtor, né? Ele tem entendido que o seguro é uma política de Estado, é uma política de proteção para a agricultura, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E com isso, as decisões que normalmente se tem no judiciário são favoráveis nesse sentido, né? Muitos produtores acabam, às vezes, não entrando por desconhecimento, por conta do prazo prescricional. 1 ano é muito pouco, né? Então, acaba se perdendo nisso aí. Mas aquelas ações, o número de, vamos colocar assim, percentualmente, o número de demandas favoráveis aos produtores hoje são maiores do que as que não são favoráveis. Perfeito. Quando a gente trata de seguro rural, por óbvio, a gente está tratando também de um instrumento contratual que precede essa relação jurídica. E a gente às vezes acaba enxergando que determinada modalidade de seguro tem alguns riscos excluídos que são incompatíveis com a própria finalidade do contrato. Como é que o senhor tem enxergado isso? Como é que o senhor tem tratado essa questão? Quando às vezes a apólice ela exclui um risco que seria próprio daquela atividade, que seria justamente o que ela precisaria cobrir. Sim, acontece. Por exemplo, Rio Grande do Sul está passando por um problema grave, onde as seguradoras estão negando as indenizações, dizendo que o problema de chuvas que teve esse ano foi uma catástrofe da natureza, e aí estaria excluído. Ao passo que o produtor, quando ele contrata o seguro, é justamente para proteger de situações como chuva, né? Então são situações onde o judiciário vai observar. Outra situação muito interessante, isso aí tem também, eu trato aqui no livro, tem precedentes esse assunto, é quando se fala, por exemplo, de riscos não cobertos como falha de estande ou plantas daninhas. O historiador vai lá, vai dizer que teve uma seca muito grande na lavoura de soja, tal, e vou ter uma redução de 20% por conta de plantas daninhas ou de falha de estande. E aí, quando você vai analisar aquela lavoura, você observa que a causa da ocorrência da falha de estande ou das ervas daninhas foi justamente o evento coberto, que é a seca, né? Então, não pode ser excluído a falha de estande, uma vez que o risco coberto está previsto na apólice. E o judiciário tem entendido muito bem sobre esse assunto, sobretudo o judiciário paranaense. Hoje o número de decisões do TJ Paraná é bem maior do que dos outros tribunais. E nesse aspecto, por exemplo, ele tem andado muito bem no sentido de que se a causa do risco não coberto está atrelada ou relacionada ao risco coberto, ela não pode ser excluída do processo de indenização. Perfeito, isso é muito interessante saber, professor, porque não raras às vezes os produtores, eles acabam nos questionando isso, né? Quando vem buscar alguma assessoria, eles falam, mas a apólice não servia justamente para me proteger disso e agora ela está dizendo que eu não vou receber a minha indenização? Então isso é uma questão muito complicada. Uma outra questão que tem surgido para nós recorrentemente, e aí não só dos produtores, mas também dos profissionais da área que acabam assistindo às aulas ali conosco, que acabam fazendo a especialização de IGD, é sobre a natureza consumerista ou não desse contrato quando ele é firmado com o produtor pessoa física. Porque existe esse debate, né? Se o produtor pessoa física ele seria encarado como um consumidor e ali protegido pelas normas da lei especial, que é o Código de Defesa do Consumidor, ou se, em razão da caracterização dele como empresário rural, a efeito do que dispõe o Código Civil, se essa relação ela seria naturalmente empresarial. Então eu queria que o senhor trouxesse uma luz para nós em como é caracterizada a natureza jurídica dessa relação do seguro rural. Professor, excelente pergunta. Nas ações de seguro, em 100% delas tem a primeira preliminar, não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O judiciário hoje é bastante pacífico no sentido de que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas apólices de seguro, né? Eles entendem que o produtor rural, independente do tamanho dele, se ele está contratando o seguro, ele está contratando aquele seguro para ter uma segurança, né? Para ter tirar da sua cabeça a ansiedade, a preocupação. Existe até uma decisão da STJ que cita isso, né? Está aqui também no meu livro, falando o que o produtor contrata é algo para tirar a preocupação da sua cabeça, né? Então, nessa contratação com a seguradora, ele está como um consumidor. O argumento da seguradora é que o tamanho da atividade, a atividade empresarial, e que ele usa o seguro como insumo. Mas o seguro não é um insumo. Por quê? Porque ele é acionado só quando tem perdas. Ele não pega o seguro e aplica na lavoura. Ele contrata o seguro para proteger do risco.
Então, e aí há sim uma discussão se a teoria seria a teoria finalista, finalista ou teoria finalista mitigada. Isso sim é uma discussão. Mas, independente de qual você adote, o resultado é o mesmo, né? Mesmo aqueles que adotam a teoria finalista mitigada para análise da situação, ela vai aplicar o CDC. A discussão se tem sobre a questão da inversão do ônus da prova, né? Se aplica ou não a inversão do ônus da prova, como essa inversão do ônus da prova deve ser aplicado, e aí que você tem algumas decisões mandando inverter, outras decisões dizendo que não se inverte. Porém, mesmo essas que falam que não inverte o ônus da prova, elas estabelecem que o segurado ele deve provar a contratação e o pagamento do prêmio. Todo mais, né, a ocorrência do risco ou não, do sinistro ou não, ou o que aconteceu é ônus da parte adversa, no caso da seguradora, comprovar. Perfeito, professor. É uma das coisas que a gente sempre fala logo no início do módulo de contratos, é que todo contrato no agronegócio, ele deve ser analisado, ele deve ser interpretado sob o princípio da função social. Sim. E, obviamente, que a função social desses contratos é justamente o de proteger o exercício da atividade. Então, a análise do senhor foi perfeita e é, de fato, o que o judiciário, a gente espera dele, né? Sim. É justamente essa proteção da continuidade da atividade. Professor, te agradeço imensamente pela sua participação. Deixo aqui aberto um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Obrigado, não, agradeço. O contrato de seguro, ele é o único contrato de seguro, né, privado previsto na Constituição Federal. E aí quando você faz a função social dos contratos, é justamente essa, né? O próprio Constituinte estabeleceu ali que o seguro agrícola era um instrumento de política agrícola, fazia parte desse instituto maior que é a política agrícola. Então, por isso é um instrumento que deve ser estudado, deve ser analisado. Ainda tem muito para andar, né? Nós temos situação hoje, professor, até, por exemplo, se você vai pegar uma apólice de seguro de café, a lavoura de café é uma lavoura bianual, é 2 anos, o ciclo dela, cerca de 2 anos. Uma apólice de seguro é de 1 ano. Então, quando você contrata uma apólice de seguro de café, normalmente você de cara você já dá margem para a seguradora para dizer que o sinistro não é coberto porque o evento foi antes ou depois. E isso acontece. E está se vendendo apólice de café, o pessoal está comprando e está tendo problema. Então há muito ainda que se estudar, que se debater sobre seguro rural, que se legislar sobre isso e tudo mais. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Agradeço a todos os nossos ouvintes, agradeço ao João, agradeço ao pessoal do IGD. Quero abrir aqui também o espaço, professor, para o senhor deixar seu Instagram e os seus canais de comunicação onde o pessoal pode te acompanhar. Muito obrigado. Meu Instagram é @tobiasluzadv. Né? Nós estamos começando ali a fazer um trabalho ali no Instagram de divulgar alguns vídeos, né? Estamos começando por agora. Nós temos um site que é o direitorural.com.br, de informações jurídicas ao produtor. E para quem é advogado, tem uma ferramenta muito interessante que é o DR Juris. Está dentro do portal Direito Rural. O que é essa ferramenta? Uma ferramenta de jurisprudência selecionada do agronegócio. Então ela já tem lá toda a base de dados. E aí o assinante, né, que quiser, fala, eu quero procurar uma decisão sobre a aplicabilidade do CDC no contrato de seguro. Ele vai lá, vai chegando no caminho, né, e vai ter várias decisões ali pré-selecionadas. E de vários temas. Financiamento rural, alongamento de dívida, arrendamento, parceria, imóvel rural para estrangeiro, várias operações ali. E semanalmente nós fazemos uma curadoria e mandamos as melhores decisões de vários tribunais do país, inclusive do Tribunal de Goiás, que a gente entende como relevante ali para o agro. Então é uma ótima maneira de estudar também. Então procure saber ali, dentro do portal de Direito Rural, DR Juris, baratinho, R$ 21,90 por mês. E para o advogado aí é muito interessante. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, IGD. Obrigado, João. Obrigado, Cacildo. E é isso, pessoal. Fiquem todos bem e espero todos vocês na pós de Direito Agronegócio. Obrigado. Pessoal, e aproveitando a oportunidade, quero deixar para vocês também o meu Instagram, para vocês nos acompanharem lá. Direto sai algumas entrevistas, a gente coloca também alguns materiais no meu Instagram pessoal, @LeoCesarDF. A gente está sempre compartilhando alguma coisa por lá, inclusive dando alguns dos spoilers do que a gente vai conseguir passar para vocês na pós de Direito Agronegócio do IGD. É isso, pessoal. Obrigado.